O final do ano chegou e, com ele, as comemorações para o início de um novo ciclo. Mas, em meio às confraternizações, o planejamento financeiro costuma ficar em segundo plano. O melhor remédio para evitar dores de cabeça com impostos como IPTU, IPVA e outros gastos é o planejamento. No final do ano, normalmente, é o período onde a gente recebe um pouco mais de dinheiro, né? Às vezes férias, mas com certeza 13º, onde a gente tem um aporte maior de capital. Isso permite que a gente equalize eventuais dívidas que nós tenhamos, né? E também se planeje para as despesas do início do ano. E a partir daí, criar um planejamento, criar uma meta e objetivos para o ano seguinte. Não se planejar pode causar inúmeros problemas financeiros. Foi o caso do Eduardo. As dívidas se acumularam e, quando percebeu, já estava mergulhado em contas e, o pior, sem dinheiro suficiente. Chega final do ano, você começa a querer viajar, trocar de roupa, trocar de carro, acha que o ano que vem basta você pensar positivo, as coisas vão acontecer. Então, ainda hoje, eu tenho que me policiar bastante. Então, eu passei a policiar bastante a minha mente. Mas eu sei que só se eu não tiver algo que eu olhe para aquilo, se não tiver algo que eu, bato os olhos todos os dias para falar, não, aqui não, até aqui você pode ir, não vai dar certo, com base em neurociência, essa coisa toda. Então, o que eu comecei a fazer? Muito por parte da minha esposa, juntos. Então, assim, ela, até aqui, ok, tem um X aqui que você precisa guardar. Pô, mas não tem a grana, não, mas precisa guardar, que é teu fundo de reserva. Porque se você não faz fundo de reserva, vem um imprevisto, furou o pneu do carro, a geladeira pifou, você fala, não posso ficar sem isso. O que eu vou fazer? Um remédio, que alguém da família ficou doente. Você não tem fundo de reserva, você vai lá e toma emprestado. E aí entra de novo aquele ciclo. Então, basicamente, o que eu comecei a fazer a partir daí foi criar alguns mecanismos de que me freasse nos momentos em que eu, sem pensar ali no emocional, fosse gastar dinheiro. E até o 13º merece um cuidado especial. Para esse especialista, o ideal é ter cautela na hora de usar o salário extra. Separar uma parcela para diversão e presentes é normal, mas a dica é poupar um pouco para as contas do início do ano. Eu sempre uso, Eduardo, uma expressão que eu acho muito importante: se pague primeiro, né? Quando você tem sonhos, você tem planos, você tem objetivos, se você definir seus planos, se você definir seus objetivos para o ano que está chegando, né, você vai se pagar primeiro. Então, esse dinheiro extra que entra, você reserva uma parte dele para te ajudar a realizar esses planos, esses objetivos que você se estipulou para o ano, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso: se pagar primeiro. Entrou o dinheiro extra, pega ele, reserva ele dentro da sua poupança para que ele seja eficiente e eficaz para realizar seus sonhos no ano que vai entrar, de todos os planos que você está construindo. E o poder público também tem papel importante na hora de fornecer ferramentas que auxiliem no planejamento financeiro dos munícipes. De acordo com o vereador Carlos Abranches, cabe ao município trabalhar campanhas educativas que reforcem a importância do orçamento familiar. Organismos públicos podem criar esses manuais, esses folders, esses flyers, essas divulgações em rede social, sobretudo, sobre como economizar, o passo a passo do controle financeiro. Pode ter certeza que isso é um santo remédio, porque crise financeira é capaz de separar um casal. Problemas financeiros acabam afetando a saúde emocional da pessoa endividada. E isso pode gerar consequências gravíssimas, não só para a pessoa, mas para o casal, para os filhos, que veem a situação se agravando, e é preciso tomar um cuidado muito grande com isso, sobretudo no campo emocional. A Comissão de Economia da Câmara também defende a importância de conscientizar a população sobre cuidados financeiros. Segundo o vereador Gilson Campos, presidente da comissão, um dos tópicos debatidos para ajudar na formação de uma consciência econômica é a inclusão da educação financeira nas escolas. Para o parlamentar, promover esse aprendizado na infância ajuda a formar adultos conscientes. É importante que a Prefeitura, Câmara Municipal e comunidade, a sociedade civil, comece a pensar realmente nesses assuntos
que são de interesse de todos nós, porque cada dia mais a gente vê que a inadimplência vem aumentando e não dá para ficar esperando, né? Vamos fazer um mutirão de desconto, vamos fazer aquilo e tal, mas é importante sim que o poder público esteja junto, principalmente nas escolas, com as crianças, para preparar esse pessoal, né? Essas crianças, né? Que serão os futuros jovens, os futuros senhores e senhoras, mas que eles possam ter um futuro melhor e abençoado aí, sem as dívidas, né? E o Eduardo, depois de compreender a necessidade de se organizar melhor, conseguiu sair do vermelho e se tornou até educador financeiro. Hoje, compartilha algumas dicas que o fizeram alcançar a estabilidade. Eu era desorganizado, eu não planilhava nada. Então, não, já sei o que tem que fazer e tal, mas não dá certo. Se você não planilhar, se você não colocar um cartaz na tua frente, ali, ó, isso não dá, isso não pode, eu não fazia. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, e ela rapidinho já começou a se planejar para casar, pô, ela é muito organizada. A hora que nós começamos a planilhar em 3 anos, durante o namoro e até o casamento, eu resolvi todos os meus problemas, casamos sem dívida nenhuma. Para falar que eu não casei com nenhuma dívida, a minha sogra, ela me emprestou na época R$10.000 para fazer a festa, para nós não ficarmos com dívida, e depois de 2 anos eu paguei do jeito que dava para ela e minha vida se resolveu. Então, a partir daí eu comecei a ensinar isso para as pessoas, e de lá para cá, assim, tem muitas histórias, nós poderíamos ficar aqui horas conversando sobre isso.